Durante a sessão ordinária desta terça-feira, no Acordo de Lideranças, ocorreu a divulgação da 4ª Cruzada Internacional Avivamento, que será realizada nos dias 24 e 25 de outubro, a partir das 20 horas, no ginásio do SESI, em Caxias do Sul. O evento, com entrada gratuita, é aberto ao público e vai reunir líderes cristãos vindos dos Estados Unidos e promete 2 dias intensos de fé, oração, adoração e reflexão espiritual. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais da Igreja Apostólica do Brasil Caxias, no @IAB Caxias do Sul RS. Já a Associação dos Moradores de Galópolis divulgou a programação da Semana do Distrito Caxiense, que também celebra os 150 anos da imigração italiana, com uma série de atividades culturais, musicais e comunitárias entre os dias 17 e 26 de outubro. As comemorações iniciam na sexta-feira, dia 17, com a abertura oficial e filó no Salão Paroquial. A programação também inclui o tradicional Oktoberfest, o encontro de chevetes e, no segundo final de semana, caminhada, sarau literário, shows musicais, jogos tradicionais e churrasco coletivo. A programação completa pode ser conferida no Instagram da associação, @AMO-Galópolis. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram uma homenagem de autoria do vereador Capitão Ramon, do PL, pelos 150 anos da Escola Municipal Giuseppe Garibaldi, localizada no bairro Cristo Redentor. A solenidade irá ocorrer em sessão solene no dia 22 de outubro. Ao longo de 5 décadas, a instituição se tornou referência em educação pública de qualidade, atendendo atualmente 520 alunos, da educação infantil ao ensino fundamental. Também foi aprovada a homenagem ao Grupo Bormana, proposta pelo vereador Zé D'Ambros, em celebração aos 35 anos de fundação. A sessão solene será realizada no dia 19 de novembro. Fundado inicialmente com serviços em sistema de injeção mecânica, o grupo expandiu suas atividades ao longo dos anos, ampliando sua atuação para peças multimarcas. Além disso, os parlamentares aprovaram o pedido de informação do vereador Cláudio Libardi, do PCdoB, que solicita dados detalhados sobre as obras de implantação e substituição das redes de esgoto e água nas ruas Hércules Galó, Dr. Montauri e vias de bairros próximos. O requerimento inclui informações técnicas, financeiras, cronograma, controle de qualidade e transparência dos serviços realizados pela Secretaria de Obras, SAMAI e Codeca. No espaço do Grande Expediente, a vereadora Andressa Marques, do PCdoB, falou sobre o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional da mudança da escala de trabalho, sendo por 6x1, com 40 horas semanais. Fiquei muito feliz porque o governo federal fez referência ao projeto da nossa deputada federal Dayana Santos, que é o projeto 67 de 2025, que acaba com a escala 6x1, coloca uma escala de 5x2, diminui a jornada de trabalho em no máximo 40 horas e impõe 2 dias de descanso semanal para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Parece que nós estamos falando de algo extremamente revolucionário. Nós estamos falando de 2 dias de descanso. Nós estamos falando de menos trabalho para que as pessoas possam descansar, para que as pessoas possam viver com a sua família. Quem defende a família hoje no Brasil defende o fim da escala 6x1, porque é inaceitável que a gente viva para trabalhar e não trabalhe para viver. Nós queremos que todo mundo tenha uma vida digna, nós queremos que todo mundo tenha acesso a um salário digno e acredito que nós precisamos caminhar enquanto civilização brasileira para isso. O vereador Edson da Rosa, do Republicanos, destacou os 125 anos da Igreja Santa Teresa d'Ávila, comemorados nesta terça-feira, dia 14. Ele lembrou que a escadaria de acesso foi construída após a década de 30, com urbanização da área. Em obras recentes, constatou-se que a catedral foi erguida sobre uma grande rocha, o que impediu projetos antigos, como uma gruta. Dedicada em 1900 e elevada à catedral em 1934, a igreja faz uma homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Atualmente passa por restauração interna, prevista para durar 10 meses. O vereador também falou sobre o Dia do Professor, que é comemorado no dia 15 de outubro. Para estar na educação tem que ter sentimento, tem que ter coração. E eu queria agradecer enormemente, como eu já tive, todos aqui sabem, a oportunidade de estar na Secretaria de Educação por 3 vezes, é o sentimento que move. Porque nós falamos que ser professor é uma missão, mas é uma vocação. E vocação vem do latim vocare, que é chamamento. É um chamamento, não é para qualquer pessoa. Então, eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento para o dia de amanhã que virá. E todos os anos a gente tem que lembrar,
porque a maior instituição que nós temos hoje é a família e é a escola.